o nosso maior inimigo somos nós. Exato. E a maior batalha está na nossa mente, Nossa é o mente. campo da nossa mente. E com o que eu tenho suprido a minha mente? O que eu tenho assistido? O que eu tenho visto? Que você tem plantado. O que eu tenho plantado? Inclusive, eu tô lendo esse livro agora da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, e a gente sabe que o inimigo ele anda ao derredor, né? Então, se você não se alimenta de bons pensamentos, não coloca, não profere boas palavras, Não todo momento, nutre, né? isso acaba abrindo brechas pro inimigo. Igual na sua casa, como você citou, você não tinha um sacerdote, uma pessoa ali que estava orando por você, você já estava machucado, já tinha um vazio vindo do seu lar, e acabava com seus amigos, por exemplo, as pessoas plantavam coisas na sua cabeça, tarô, numerologia, búzios, e o inimigo sabia o que você estava sentindo. Não tem nada a ver, mas não tem nada a ver. Sim. Isso é muito E sutil. você tinha 16 anos, né? Você era uma criança ainda, uma adolescente que estava buscando preencher um vazio. E o inimigo sabia disso. Sim. E como ele conseguiu plantar isso na sua cabeça Investiu através pesado. dos amigos. Então por isso que nós, pais, também temos que estar de olho nos nossos filhos. Não que a sua mãe não tenha feito isso. Mas estava aberto. E né? graças a Deus pela vida da minha mãe, que foi... Eu sempre fui muito presa. Eu não podia sair pra nada. Eu só podia sair com meu irmão ou com o Cláudio. Com o meu irmão ou com o Cláudio. Então, minha mãe sempre me vigiou. E a minha preocupação, mesmo não tendo o Senhor como minha fé em Cristo Jesus, de fato, eu sempre quis honrar minha mãe. Porque eu vi que ela passou tanta humilhação, tanto sofrimento, eu dizia, não, eu vou honrar a minha mãe, eu não vou dar porque não presta, porque o que o inimigo queria é que realmente eu fosse uma prostituta de elite. Eu lembro na época eu solteiro, ganhava muito bem, eu trabalhava num banco, era entre a Polícia Federal e a Receita, uma área nobre dentro do Aeroporto Internacional lá no Rio de Janeiro, o Banco Goldmine, ganhava muito bem, sempre em primeiro lugar, batia meta. Eu tinha todas as condições de ter visto para vir para os Estados Unidos. E por 3 vezes o meu visto, sem explicação, foi negado. Nossa. O meu visto só foi liberado depois que eu estava casada. Então são coisas que a gente, com o passar do tempo, vai vendo vai entendendo os livramentos do Senhor. O meu irmão André, para a glória de Deus, é um profissional bem-sucedido e deu muito orgulho também para nossa mãe enquanto estava vivo, quando nossa mãe estava viva. E eu dizia, eu não quero desonrar minha mãe. Mesmo no mundo, eu não queria dar desgosto. Eu já tinha esse princípio. Eu já tinha esse princípio. E sua mãe se converteu? Sim, minha mãe já era convertida. Já era? Já era convertida. Antes de você? Antes de mim. Ela já frequentava a Universal. Uau, então ela já estava orando. Ela já estava, por você. exatamente. E ela só ia no terreiro para me vigiar. Porque eu bancava todas as festas, bancava tudo, então era tapete vermelho para mim. E o senhor te resgatou dentro do terreiro, né? Gente, foi dentro, literalmente. Literalmente dentro do terreiro e com o filho da Mãe de Santo. O que me chamou a atenção, Rafa, nessa história que você está contando, foi o Kleber. Sim. Eu tô aqui para falar do Kleber também, viu? Kleber. Pastor Kleber, dá Então, licença. Pastor Kleber. Tu acredita quando eu fiquei sabendo que ele se tornou pastor? Inclusive no lançamento do livro eu tentei entrar em contato e foi exatamente na virada do ano, nós nos reencontramos de novo e ele se emocionou muito porque eu falei, quando eu falei, cara, você agora é pastor, ele, homem de Deus, respeitadíssimo lá na Baixada, porque na Baixada, se for pastor tem que ser de verdade, porque senão não tem credibilidade e ele prega dentro das comunidades, verdadeiramente um homem do meio dos traficantes, respeitadíssimo ele. Inclusive, retornando agora ao Brasil, eu vou estar na igreja dele para testemunhar e dizer que ele foi instrumento. Amém. Porque quando eu encontrei com ele, ele falou, quando a gente estava se falando, ele falou assim, eu sempre falo de você. E às vezes parece até que eu tô exagerando. Eu falei, não, eu vou lá mostrar que nada fake, eu sou real, que você me ganhou pra Jesus e que você... Aí eu tirei fotos e mandei pra ele da parte que eu falo do testemunho dele, com o nome dele no meu livro. Ele se emocionou muito. Eu falei, você pode ser um pastor local, mas Deus tá me levando pras nações do jeito que Deus falou, que eu iria viajar o mundo. Amém. Que eu iria ser uma boca profética nos 4 cantos da terra. E hoje em dia, quando eu vejo... Nossa, já tô no aeroporto de novo. Nossa, às vezes eu olho pro meu marido e falo, amor... Só Deus para colocar gente com certos locais, certas pessoas, certas influências que você fica assim, só o Senhor. Só o Senhor. O Senhor nos dá acesso. Ele vai conectando, né? É o Deus do network do céu na terra. Amém, é verdade. E quando a gente ora, Senhor, eu só quero que se aproxime de mim quem seja da tua vontade. Quem não for, não deixa nem se aproximar. Mas quem o Senhor permitir é porque eu sei que o Senhor quer salvar, quer libertar, quer operar um grande milagre. Porque até mesmo o propósito desse meu livro, claro, eu preciso vender, óbvio, normal. Mas o propósito, prioridade, é exatamente ganhar almas para Jesus. Mostrando exatamente a transformação que eu brinco dizendo. Que se Jesus me salvou, ele salva qualquer um. Pessoal, falando do livro dela, ó, eu quero mostrar aqui o livro dela, tá? E ela vai comentar aqui também daqui a pouco onde que você encontra esse livro.
nós tivemos aqui o privilégio de ganhar, né, um exemplar, eu e o Rafa, um presente dela. Eu vou querer Então, autógrafo. eu quero que Vamos você autografar. guarde bem esse livro na sua cabeça. E assim que ela divulgar onde esse livro vai estar sendo vendido, eu quero te fazer um desafio. Compre. Porque o que ela está contando aqui é um pedacinho muito pequeno da história dela, né? Verdade. Essa mulher tem muita coisa para falar. E voltando ainda no Kleber, Andréia, voltando ainda no Kleber, você falou que ele estava ouvindo louvor na cozinha. Na sala. Então eu entendo, eu estava na cozinha. eu entendo que a mãe dele era mãe de santo e ele já era convertido. Sim, uma semana de convertido. Como que foi o convívio desse rapaz com essa mãe e qual o fim E dessa morando mãe? em cima do terreiro, ele comia o resto das obrigações e ali, jejum e oração. Jejum e oração. E a mãe, quando ela falou pra mim, Andréia, não debocha do Kleber, em uma semana ela viu uma transformação radical, porque ele era o braço direito dela. Ele também era do Era centro? símbolo no Sim! terreiro. Ele era braço direito da mãe dele no terreiro. Deus, ele se converteu. Ele se então. converteu. Com isso, foi em uma semana Que aconteceu isso que com você. aconteceu isso comigo. E a mãe dele? Aceitou. Não, hoje, a mãe dele. A mãe dele hoje está internada num centro de recuperação. Ela tentou se suicidar algumas vezes. É o espírito que estava nela, né? E tá com Alzheimer. E tá internada, mas assim, tem hora que tem os lapsos de memória, outras não. Mas aceitou a Jesus. Isso, ela chegou a aceitar. Aceitou a Jesus. Ele me confirmou isso nessa virada do ano que eu conversei com ele. E voltando agora, ministrar na igreja dele, lá na Baixada, e visitar ela. Que eu creio que Deus pode fazer com que ela lembre de mim. Vou abraçar, vou beijar, porque ela faz parte da minha vida. Sim. Né? Porque da mesma forma que eu tentava acertar, dentro da concepção dela, ela estava ajudando a muitas vidas. Da forma errada? Sim. Mas dentro do que ela acreditava, ela estava fazendo certo. Da mesma forma que eu, quando fazia as obrigações, às vezes quando eu ia pra cachoeira, nas encruzilhadas, fazer os despachos, eu tinha certeza que eu estava fazendo bem. Sim. Conta algumas coisas pra gente sobre isso, André, assim, nesses trabalhos, assim, que você já viu, assim, de, meu Deus... De maldade. De maldade, de espiritual. Qual experiência você já teve? Vou falar da experiência que eu passei com a minha família. Essa minha tia Jacira, devota, fiel demais ali dentro. Ela teve um problema com uma das pessoas lá, dentro do terreiro, e aquela pessoa jurou pra minha tia, não estou falando de ficção, estou falando do que aconteceu na minha família, que a minha tia não passaria daquela noite, que ela morreria naquele dia. Uma entidade falou isso. A minha tia, saúde perfeita, sem problema nenhum. Naquele dia que foi aquela jura que foi feita naquela noite, 4 e pouca da manhã, ela faleceu. Oh, meu Deus. Uau. A minha tia, irmã da minha mãe. O que foi jurado para ela dentro do terreiro, aquilo aconteceu. E aquilo foi uma das coisas que começou a me revoltar. Eu falei, mas ela era tão fiel Ao terreiro, né? ao terreiro lá? Por que só porque... Coisa ridícula. Tirou uma coisa do lugar e botou em outra pessoa não gostou. Eu estava presente, eu vi aquilo tudo. E o inimigo já estava presente também, né? Pra ele não foi tão difícil. Exatamente, ela já estava Com a adepta porta ali. aberta Que e na tal. realidade é o que teria acontecido comigo se eu não tivesse ido pro Senhor. Sim. E Não, o inimigo não tem tentou te essa de matar. sair, não existe isso. De sair de dentro de um terreiro e não se apegar a Deus. O fim vai ser trágico. Se você simplesmente só quiser abandonar aquilo, Se não se apegar a Deus, é vida. Se não morrer fisicamente, literalmente, tem uma vida de destruição. Eu já vivi isso na minha vida. E a minha esposa até fez o testemunho, né, umas 2 semanas atrás, falando de uma pessoa também que se voltou contra nós e ela era do pesado mesmo. E atacou nossa vida assim de um jeito que foi muito difícil. E a gente só conseguiu se libertar também no Senhor. Então é uma coisa muito séria. E eu até pedi pra você comentar sobre isso, porque às vezes a gente fala de espírito, mundo espiritual pras pessoas e tem gente que não acredita. Não! Mas ele é muito real. Existe um Muito. mundo aqui à parte que a gente não consegue ver. E muitos dos problemas que a gente enfrenta na nossa vida é espiritual. E o que acontece? O diabo, ele vai e decreta algo. Se a pessoa não tiver com o Todo-Poderoso, aquilo acontece como aconteceu com a minha tia. Mesmo eu tendo largado tudo, tendo saído, as ameaças continuam, porque Satanás não aceita perder ninguém. Não aceita. E muitas vezes Satanás, ele é tão perseverante que se a pessoa não tiver firme em Cristo Jesus, de repente eu vou voltar pra lá. Vou ficar remando Acho contra que a é mais maré. fácil, né? Mais fácil. Pra que isso tudo? Porque é engodo do diabo. Sim. E quando eu entendi que eu precisava estar na mão do Todo-Poderoso... Irmãos, pelo amor de Deus, Foi é uma cada guerra. livramento. É cada livramento, assim, de dizer... Que eles diziam, vai acontecer. Isso acontecia, porque o diabo faz acontecer.
Sim. Só que nós servimos, é isso que eu preciso que você entenda. O que quer que o diabo disse que vai fazer acontecer na tua vida, você tem um Deus que quebra sentenças, que desfaz os laços e mostra uma outra realidade. É o que acontece na minha vida. Você pensa que esses anos todos na presença do Senhor, eu vou fazer quase não, 29 anos esse ano na presença do Senhor, eles desistiram de mim? Claro que não. O ataque é diário, né? É diário. E são pessoas assim que o diabo quer derrubar. Exatamente, Porque pessoas uma que têm um ele- propósito. Que ele leva aquele sentimento de envergonhar o nome do Senhor, e outro, de trazer um ser precioso, né, para as mãos dele novamente. Exatamente. Que o valor que uma mulher como você tem é imensurável, né? Mesmo nós sendo pessoas limitadas, né, falhos e tal, mas quando Deus nos toma como instrumento, o inferno treme, entendeu? E outra coisa, o que mais interessante, que o dom e o talento que o Senhor já havia me dado, dos dons espirituais, foi o Senhor quem me deu. Mas o inimigo queria que eu usasse o quê? Para ele. Então as pessoas às vezes ficam tão impressionadas. Ah, porque eu fui, botei búzios, botei cartas. Ah, eu fui numa situação, numa mesa branca, aí lá falou e revelou. Irmãos, espírito do engano. Nós servimos um Deus que é puro, santo e verdadeiro. O que ele fala se cumpre. E se o diabo tem tentado com cartas de afronta, como a Bíblia diz, cartas de Senaqueribe, carta de intimidação, você tem um Deus que vai na tua frente e desfaz todas as ciladas. Se ele tem desfeito na minha vida, que são muitas as ciladas que o Senhor tem desfeito na minha vida, vai fazer na sua, eu não sou melhor do que você em nada. O que pode nos diferenciar é a nossa busca. Eu, Andréia, entendo que eu preciso buscar o Senhor intensamente. Todos Porque os dias. senão o diabo já teria me matado, com certeza. Já teria destruído eu e a minha casa. Mas como eu tenho a promessa que o Senhor estaria no meu casamento, na vida dos meus filhos, o diabo já tentou várias vezes, óbvio. Mas da mesma forma que ele tenta, o Senhor se manifesta em grande glória. Eu lembro que quando eu casei, nós casamos na Capela Ecumênica da UERJ. E tinha que ter o tapete vermelho. Eu pisei naquele tapete vermelho porque o diabo dizia, quando eu saí de lá, que eu nunca iria casar e que eu nunca iria ser feliz. Então, no dia do casamento, quando eu olhei pra trás, vi aquele véu grandão, eu falei, meu Deus, eu tô pisando nesse tapete vermelho. Falei, Satanás, eu tô pisando na tua cabeça, que quem me fez a promessa é maior. Quando eu pisei naquele tapete, eu vi a promessa, porque parecia que eu tava ouvindo, você nunca vai casar. E eu estava entrando ali, casando, que nunca iria ser feliz, de ter um feliz casamento, um casamento que não é fake. Ah, gente, é motivo de muita alegria. verdade, Esse Deus é maravilhoso. Deus muda todo o decreto ruim, toda todo. palavra de maldição, Deus converte isso em bênção. E o melhor, ele restitui, É. né? 2, 3, 10 vezes mais. É verdade. Entendeu? Então hoje eu imagino que você, André, deve olhar para trás e falar, tá vendo? Tá vendo, Satanás? Olha, tudo que você havia decretado na minha vida, o Senhor mudou completamente a minha história, a minha sorte. Hoje eu sou uma mulher feliz, realizada, casada, 2 filhos, um ministério tremendo. Né? É verdade. E voltando um pouquinho, André, né, nessa fase negra, nessa fase escura da sua vida, você se sentia feliz fazendo aquilo? Como que eram os seus sentimentos? Sempre triste. Então essa alegria que Era você uma tem alegria. hoje, você não era assim, espontânea, Não, eu sempre fui. naquela ocasião? O pessoal dizia que para completar as saídas eu tinha que estar. Eu nunca bebi e nunca fumei, a não ser para fazer as obrigações, os despachos. Então, quando eu disse que eu testemunhei de eu dançar, é na cara limpa. Porque eu mal podia sair. Então, quando eu podia sair com o meu irmão ou com o Cláudio, eu queria era dançar. Eu falava, as meninas ficavam, pô, mas você não pega ninguém? Eu falei, gente, eu quero é dançar. Eu sei lá quando minha mãe vai dar na cabeça dela de permitir eu sair pra dançar de novo. Então, eu era alegria. Mas quando eu ia pra casa no meu travesseiro, era um vazio. Alegre por fora e tava Era destruída só por dentro. fachada. Exato. Eu sempre fui extrovertida, falante. Embora eu diga que eu sou tímida, as pessoas não acreditam que eu sou toda assim, mas eu sou tímida. E quando saía com o pessoal era aquela alegria. Era a palhaçona da corte. Mas quando ia para casa, era um vazio. Faltava alguma coisa. Faltava essa coisa que eu sempre busquei. Na idolatria, nos búzios, nas cartas. Eu sempre busquei uma paz que eu precisava. E realmente não é palavra de efeito, não é coisa de crente. Mas é real. É a paz que excede a todo entendimento. Muitas vezes o mundo pode estar pegando fogo ao teu redor. Mas tá feliz. Mas tu tá... Gente, tem hora que tu fica assim, meu Deus do céu, coisa de crente mesmo, né? Tô E quando você ri e chora ao mesmo tempo? Tu tá chorando e daqui a pouco vem aquele gozo do Espírito Santo dentro de você e você começa já a saltar de alegria. Não é que você é maluco, não, porque é a paz que excede a todo entendimento. É verdade. E quando a gente entende, como eu li aqui em Romanos 8, 28, que tudo coopera pro bem, tudo contribui. Então essa adversidade que você está enfrentando não é para sua morte, até porque
deserto na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é para morte, é para crescimento. É difícil entender no momento, óbvio, né, missionária Andréia? Mas é possível ter esse shalom, ter essa alegria. Por quê? Quando você está sorrindo, de fato e de verdade, é porque você está exalando o que está dentro de você. A gente só dá o que tem. Né? E quando você tem a paz que excede a todo entendimento, alguém te liga, você tem uma palavra para dar, você encontra com alguém, você está dando uma palavra, e você, quando você vê, é com você cuidando das coisas do Senhor, o Senhor cuidando das suas coisas. É um mistério que Deus faz na nossa vida. Mesmo quando a gente está passando dificuldade, né, André? Exato. Eu já percebi várias vezes, dias que eu acordo assim, um pouco atribulado, entristecido, algo não deu certo. Eu até, às vezes, eu vou orar e não sai palavra, só sai lágrima. E eu, Mas nessa hora é bom, hein? Só Quando que... a Bíblia diz que é o quê? É. A tradução dos gemidos Isso, inexprimidos. exatamente. Aleluia! Mas sabe o engraçado, André? Nesses dias que eu percebo que alguém me liga e fala, pô, estou te ligando, eu queria que você, né, ouvisse um pouquinho, eu estou aqui querendo desabafar com alguém. Aí a pessoa fala assim, ora por mim, por favor. Você fala, meu Deus do céu, eu acordei nessa situação hoje, passei por tudo isso e agora ainda tenho que orar por alguém. Mas amém. 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 Só que aí é que Deus mostra, sabe? Que a nossa fraqueza Ele converte em força. Você arranca a força, não tem. Não, quando a Bíblia diz É o que quando está Espírito fraca e está Santo. forte, É. eu costumo dizer que eu estou sempre uma fortaleza. Amém, sabe? Então é nessa hora que você percebe realmente tudo que você falou, Andréia. É aí que você vê a bondade de Deus na tua vida. É verdade. E como Deus se preocupa conosco. Sim.